Olá, tudo bem? Aqui é o professor Wellington. Estou iniciando esse canal para indicar algumas dicas de gravação de vídeos para vocês em casa. Para quem está assistindo esse vídeo, obviamente, no futuro, estamos em maio de 2020, em distanciamento social, todos em casa, e nós temos que nos desafiar gravando vídeos em casa para os nossos alunos. Então eu vou dar uma dica, aliás, várias dicas de como gravar esses vídeos em casa com o que você tiver, ok? Primeira dica vai ser sobre vídeo, sobre gravação. Primeiro ponto, você pode ter em casa dois dispositivos para fazer a gravação dos seus vídeos. Um é o seu notebook e o dois é o seu celular. Qual dos dois eu utilizo, Wellington? Você escolhe. Geralmente, o celular é uma melhor opção, porque as câmeras dos celulares, mesmo sendo um celular mais simples, elas gravam em Full HD e têm uma qualidade melhor que a dos notebooks. Então a primeira dica que vai é utilizar um celular. Mas aí já vai outra dica em cima dessa, que é o quê? As pessoas têm a prática de usar a câmera frontal, porque elas querem se ver enquanto gravam. Porém, as câmeras frontais dos celulares são piores, geralmente, que as câmeras traseiras. Então, a dica crucial aqui é utilize o celular e utilize a câmera traseira, não utilize a câmera frontal do celular. Segunda dica em relação à gravação. Coloque a gravação, ou seja, o dispositivo que você está usando para gravar, na altura dos seus olhos. As pessoas normalmente têm a mania, digamos assim, a prática de utilizar o notebook que grava por baixo, fica um pouco feio. Então tente elevar o seu notebook ou o seu celular para que ele fique um pouco mais ou menos na altura dos seus olhos. Pode ficar um pouquinho mais abaixo, mas não muito abaixo. Como que você pode fazer isso? Você tem duas opções. Uma, você pode comprar, é muito barato, é muito simples, um tripé de celular, que eu vou colocar aqui a foto para vocês verem, ou vocês podem também utilizar livros, que é uma prática bem mais simples, mais barata. Você tem livros em casa, provavelmente se você é professor, então você coloque os livros para poder elevar o seu celular ou o seu notebook, inclusive o seu notebook, porque tem muitas pessoas que colocam o notebook, digamos assim, em cima da mesa que você está gravando e você precisa elevar ele para ficar mais bonito, da forma como está aqui comigo, na altura dos meus olhos. Vou dar uma dica aqui simples, muito fácil, só que é muito ignorada pelas pessoas, até eu brinco que no próprio dia a dia as pessoas esquecem disso e estragam suas fotos, que é a limpeza da lente. Como o celular está sendo o tempo todo manuseado, nossa mão tem uma certa oleosidade natural e a gente passa a mão na lente do celular e a lente fica oleosa. A forma de você observar isso, eu vou colocar aqui também para vocês verem, a comparação de uma lente suja e uma lente limpa. A dica que eu dou é sempre observar as luzes. Quando você está com uma lente suja, as luzes ficam assim, digamos que esticadas, ficam estranhas, ficam estouradas, que a gente chama. Quando você limpa, elas ficam mais uniformes, mais redondas, ficam com aquele efeito esticado da luz. Então, limpe a lente do seu celular antes de começar a gravar. Sempre quando você perceber que está muito embaçado, muito sujo, limpa a lente sempre antes de começar. Outro ponto interessante que você tem que tomar muito cuidado é em relação ao cenário. Como assim o cenário? O cenário para gravação de vídeo é muito simples, você só precisa de uma parede atrás de você, já é o suficiente. Não coloque um lugar que tem um cenário, digamos assim, na sua casa, que apareça muita coisa atrás, que fique muito poluído. Procure uma parede legal, uma parede branca, uma parede colorida ou algo legal, coloque atrás de você, aliás, fique na frente da parede, né? E comece a gravar. Utilize uma mesa, é sempre interessante para você poder apoiar um notebook ou algum material de estudo e comece a gravação. E qual é a dica também em relação à escolha do cenário? É você escolher também a relação com a iluminação. Vocês estão percebendo que tem uma iluminação deste lado aqui em mim, ok? Maior do que desse lado. Eu tenho uma janela aqui à minha direita. Então a dica também é faça a gravação dos vídeos de dia e com uma janela próxima. Só que aí vem uma dica extra em relação a isso. Não coloque a janela exatamente na sua frente, porque fica o vídeo muito chapado, você perde essas sombras, que é interessante ter em um vídeo para poder, digamos assim, dar uma profundidade nas suas expressões. Então coloque a câmera de uma forma que a janela fique ou na sua lateral, ou principalmente, melhor ainda, na diagonal. Com isso você tem uma iluminação natural e você não precisa colocar nenhum tipo de dispositivo externo para poder gravar. E aí, com essa dica, você já entra dois detalhes. Não utilize a lâmpada do ambiente que você está gravando.
do seu quarto, da sua sala, de onde você esteja. Porque a iluminação vem de cima e começa a fazer sombras aqui embaixo, no seu nariz e nos seus olhos. Isso é ruim, fica feio no vídeo. Então deixa a lâmpada desligada do ambiente onde você está e utilize a iluminação de uma janela. Ou caso você esteja gravando à noite, desligue a luz e utilize um abajur ou uma luminária que você tenha, que ilumine você de lado, de diagonal. Isso a gente chama de key light, luz principal. Então sempre usem essa dica para o seu vídeo não ficar com aquela sombra aqui embaixo ou debaixo do nariz. E já também falando sobre isso, você pode utilizar dispositivos que você tem em casa para te iluminar. Pode ser uma simples lâmpada, que você tem um bocal com um fio, você liga na tomada e coloque sempre essa lâmpada na diagonal do seu rosto. Agora vamos falar sobre áudio. Vocês estão ouvindo o áudio desse vídeo, provavelmente deve estar muito bom, porque eu estou usando esse microfoninho aqui, a gente chama de microfone de lapela. Ele é muito barato. Esse aqui nem tanto, porque ele já é um pouco mais avançado. Mas existem microfones de lapela de 30, 40, 20 reais que você acha na internet. Então, compre um. Eu já até recomendo isso. Mas caso você não tenha, utilize o seu celular. Mesmo o microfone de lapela, você pode utilizar o seu celular. Eu estou usando o meu celular para gravar do microfone de lapela. Eu não estou gravando nem direto na câmera, porque a qualidade de captação é melhor. Então, dica, está usando o seu celular para gravar? Utilize a própria gravação de áudio do seu celular. Só que caso você precise fazer isso, você não tem um microfone de lapela, tente colocar o celular próximo de você, da forma como está aqui. Essa câmera está me gravando bem próxima. Se você coloca o celular muito longe, vai ficar aquele som com eco, um som muito distante. Coloque o celular para gravar próximo de você, caso você não tenha um microfone de lapela. E o notebook, a mesma coisa. Coloque o mais próximo possível de você, para que não fique tão distante a gravação do áudio. Outro ponto muito importante na gravação de áudio é em relação a ruídos. Feche a janela, faça num dia tranquilo com quem estiver em casa. É difícil, eu sei, home office, uma criança chora, alguém te chama, sabe que você não está gravando. Então procure fazer num quarto, num local mais fechado. Feche a porta, feche a janela para evitar ao máximo possível ruídos externos. E um detalhe muito interessante que poucas pessoas pensam é o seguinte: se você está usando o notebook, procure utilizá-lo, obviamente, no carregador e tente colocar ele de uma forma que ele fique, como é que eu posso dizer, muito bem ventilado. Que as pessoas podem colocar, às vezes até, eu já vi, colocando em cima de um cobertor, em cima de uma cama, de um colchão, o notebook começa a esquentar, ele liga o cooler de alimentação dele e acaba atrapalhando o áudio, porque a captação de áudio está próxima do cooler, então fica aquele ruído do cooler na gravação. Se começou o cooler fazer barulho, já até para o vídeo. Deixa o notebook esfriar um pouquinho, deixa um tempinho desligado, ou coloque numa superfície mais fria, numa mesa de vidro, uma mesa de mármore. Depois que ele esfriar, você retoma a gravação, porque esse ruído do cooler sai, infelizmente, na gravação de áudio. Vocês estão ouvindo essa versão final do vídeo, mas vocês não sabem que nos bastidores eu parei, eu voltei, porque houve algum ruído, algum problema, eu esqueci algo, eu precisei olhar no meu roteiro. Durante a edição, eu corto esses pedaços. Então a dica é, não fique parando o vídeo, nem parando a gravação de áudio. Faça de uma forma contínua, faça um arquivo só. Se você errar, a dica que eu utilizo é a seguinte para eu poder achar na edição. Eu paro de falar. Digamos que eu gaguejei ou teve algum ruído, eu paro. Depois uns 2, 3 segundos eu volto a falar, porque quando eu ver esse gap, esse vazio no meu áudio, no programa de gravação, eu consigo saber que eu errei ali. É um lugar que eu tenho que olhar. Então essa é a dica. Não precisa parar o vídeo, parar a gravação e voltar tudo de novo. Mantenha a gravação contínua. E na edição você corta esses pedaços errados. Isso é fácil porque isso é melhor, porque mantém a sua linha de raciocínio, não, você fica muito estressado parando e voltando. Você tem que ir lá e mexer na câmera, sai do lugar. Então é legal você manter a gravação contínua e fazendo essas pausas para você achar na edição. E a última dica é utilize um roteiro. Por que você deve utilizar um roteiro? Se você não utilizar, você acaba se enrolando, falando demais do que precisa, esquecendo detalhes, lembrando só depois quando for editar o vídeo. Então a dica é, faça um pequeno roteiro com alguns tópicos do que você tem que falar. Eu tenho o meu, tá aqui os papeizinhos que eu coloco aqui embaixo, fora da câmera,
com os pontos que eu devo falar, a ordem que eu devo falar e também quais pontos que eu preciso detalhar mais especificamente no vídeo e outros pontos que eu preciso só comentar. Isso facilita que você não esqueça, que você vá direto ao ponto, que você não fique enrolando e que você depois não tenha que ficar cortando muitos pedaços que acabaram ficando, digamos assim, que a gente chama na barriga da edição. São pontos que não são tão interessantes, você ficou enrolando, falando várias vezes sobre a mesma coisa. Lembrando que aulas em vídeos no YouTube, eles precisam ser direto ao ponto, falar apenas o que interessa, não ficar enrolando. Vídeos curtos, concisos, vídeos específicos fazem muito mais sucesso do que vídeos longos, demorados, chatos e prolixos. Isso inclusive também para aulas. Lembre, quanto mais tempo você precisar focar em algum ponto, você vai ficando cansado e vai acabando perdendo informações ao longo do vídeo, porque foi um vídeo muito longo. Então faça um roteiro antes de gravar e siga esse roteiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, sigam o nosso canal, lembre-se de se inscrever e de curtir esse vídeo, porque nas próximas vezes nós vamos falar outras dicas sobre gravação em casa, aulas online e tudo que envolve educação e tecnologia. O próximo vídeo vai ser sobre edição, então todas essas dicas que eu dei sobre essas pausas, cortar no programa de edição depois, arrumar o áudio que pode ter algum ruído, ficou muito baixo, nós vamos fazer nesse programa de edição. Eu vou dar opções pagas e opções gratuitas, mais simples possível, obviamente, porque nós sabemos que muitos professores não têm muita habilidade tecnológica, então precisam de uma coisa rápida, simples, para que eles possam se focar apenas na aula e não gaste muito tempo com esses detalhes técnicos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.